Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa oportunidade, pela boa experiência de vivermos um dia maravilhoso, um dia que nós entregamos a Ti, glorificamos Teu nome, louvamos, Te adoramos e já estivemos em comunhão com os nossos irmãos. O nosso devocional de hoje, ele é um devocional bastante diferente, porque dos capítulos de Provérbios que eu li, eu confesso que esse aqui está me trazendo bastante dificuldades, porque ele é muito bonito, que é o capítulo 30. Tanto que eu não consegui me localizar em um provérbio específico para a gente poder trabalhar, porque na verdade, ele, segundo o que está aqui nos provérbios, a gente vai usar o versículo 30, na verdade a gente vai usar o versículo 1 para dar um norte do nosso devocional, mas muito desafiador, muito bonito mesmo, mas extremamente desafiador para a minha, vamos dizer assim, capacidade. E quando eu digo a capacidade, é porque, de alguma forma, se o Espírito Santo não chegar junto ali, vamos dizer assim, da gente ali, de uma forma bem intensa, a gente poderá não ter nem a possibilidade de fazer o devocional. Mas o versículo 30 ele diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 30, ele diz o seguinte: são estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Ele vai trazer inicialmente que este cidadão chamado Agur, né, parece que é da tribo de Massá, quando você vai buscar algumas referências sobre quem é esse Agur, que ele está dando conselho para dois homens chamados Itiel e Ucal. Ele vai aconselhar. Não é um provérbio de Salomão. É um provérbio desse jovem cidadão, né, chamado Agur. Ele vai trazer, ele é da tribo de Massá ali, e ele vai dizendo, ele começa primeiro, quando ele vai logo do versículo 2 até o versículo 4, ele traz sobre a sua fragilidade, sobre do que é conhecer o que é Deus. Ele tem dificuldade ele se coloca de uma forma simples, ele coloca de uma forma humilde, ou uma forma que não tem, vamos dizer assim, compreensão, ele não tem magnitude, ele não tem conhecimento, ele não tem sabedoria intensa para conhecer o que é Deus, principalmente quando ele diz no versículo 3, nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Não é que ele não conheça o Deus Santo, é que ele está dizendo que ele não conhece a profundidade do que é Deus, ele não tem a capacidade de explicar a Deus. E aí, ele a partir do versículo 4, ele faz algo muito semelhante ao que tem lá no livro de Jó. Quando Jó está vindo aquelas discussões e quando ele vai se encontrar para conhecer a Deus verdadeiramente, ou seja, quando Deus se manifesta para Jó e fala com Jó, fazendo perguntas a Jó, muito semelhante tem aqui do versículo 4, quando ele pergunta: quem já sabe tudo, quem já pegou o vento, quem já embrulhou a água, quem já marcou os limites da terra? E no final ele diz assim, você sabe quem é ele e quem é o filho dele? Falando sobre Deus, sobre a sua maravilha, e principalmente quando ele fala aqui sobre o filho de Deus, ele está fazendo até uma visão profética, né? Ainda do próprio Cristo, da vinda de Cristo, de como Cristo se anunciaria por aqui. Mas mesmo quando ele diz tudo isso, quando vai a partir do versículo 5, ele muda completamente, porque ele diz assim, mesmo sem poder explicar, sem poder falar exatamente com compreensão plena, ele diz assim no versículo 5, tudo que Deus diz é verdade. Ele é como escudo para todos os que procuram a sua proteção. Ele diz assim, olha, eu posso não compreender completamente, mas aquilo que Deus diz é verdade. Assim como diz lá em Números 23, né, que diz assim, eu não sou filho do homem para que, eu não sou homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembra-te dessa passagem? Ele traz isso aqui. Impressionante, né? Porque ele estava dizendo que ele não teria condições de explicar a Deus, de apresentar um conhecimento profundo sobre Deus, mas ele consegue dizer, mas mesmo sem eu ter esse poder, ele diz assim, mas o que ele diz é verdade. E aí ele continua dizendo que é importante a gente se limitar a dizer, a ministrar, a informar, a ensinar aquilo que Deus efetivamente diz. Porque se você disser algo que ele não disse, ele fará com que todos saibam que você é mentiroso. Ele vai dizer isso de forma muito clara. Porque ele está dizendo, não acrescente nada na palavra de Deus, para que você não seja repreendido e para que você não seja tratado como mentiroso pelo próprio Deus. Em seguida, a partir do versículo 10, ele vai trazer uma série de tipo de pessoas, né? De tipo de pessoas que você talvez devesse até se afastar. Quando ele fala assim, ó, pessoas que falam mal de um empregado ao patrão dele, né?
ele fala de pessoas que amaldiçoam o próprio pai, ou seja, como essas pessoas são ingratas. Ele fala também de pessoas que acreditam que são puras, né, diante dos olhos das outras pessoas, que elas são sem máculas, que elas são sem imperfeições, mas na verdade elas são mais sujas do que muitas outras. Ele fala também de pessoas que se dão bem, que enriquecem porque exploram os outros, né, principalmente os pobres e necessitados. E ele traz a figura, da pessoa que é sanguessuga, né, aquela que o tempo todo me dá, me dá, me dá. E aí, a partir desse momento, ele muda um pouco o seu cenário e vai começar a falar sobre uma relação de coisas que ele, vamos dizer assim, ele vai chamar a atenção para conjuntos de coisas que se encaixam em determinado perfil. A primeira relação que ele traz, ele diz que tem 4 coisas que nunca estão satisfeitas. Aí ele fala, o mundo dos mortos. Por quê? Porque não para de morrer pessoas, nascem pessoas, mas o número de mortes é todo o tempo aumentando, fica insaciável. A mulher sem filhos porque é uma mulher que se sente abandonada, é uma mulher que se sente sem suprimento, é uma mulher que se sente sem cuidados. A terra seca, porque ela se sente sempre muito necessitada de chuva, ela clama por chuva, ela clama por umidade, ela clama por vida. E o fogo, proveniente de um incêndio, porque ele se torna simplesmente devastador. Em seguida, esse homem sábio, ele traz também 4 coisas que ele considera misteriosas, e elas acabam trazendo uma grande dificuldade de entender, que você olha e acaba não compreendendo. E ele traz essas figuras, ele diz uma águia voando no céu, ele olha aquilo de forma tão sublime, né, tão próxima de Deus, mas ele não consegue entender por que aquilo daquela forma. Ele olha para a cobra que se arrasta nas pedras, né, como é que ela tem facilidade, né, uma cobra, e ela parece que tem uma extrema facilidade para fazer aquilo. Ele diz que o navio, né, que navega pelo mar, como é que ele consegue, primeiro ele consegue se sustentar sobre a água, sobre usar ali as leis da física e conseguir se movimentar. E ele fala também a relação de amor entre um homem e uma mulher. Ele acrescenta que é uma mulher virgem, por causa da pureza, como nasce, como isso cresce dentro deles, como isso pode conduzi-las a uma felicidade, talvez naquele momento até incompreensível. Logo em seguida, ele também vai trazer 4 coisas que a terra não pode tolerar. Um escravo, que na sua essência nasceu para ser escravo, mas torna-se um rei. O tolo, que ainda assim tem tudo, recebe tudo o que quer, ou seja, recebe alimento, recebe roupa, mesmo sendo tolo, e para isso ele não consegue, que a terra não consegue entender ou tolerar esse tipo de coisa. Aquela mulher que é completamente sensata, que é rabugenta, que é intriguenta, que é insidiosa, que é irritante, que é chata, que é briguenta, que é ruidosa. E ainda assim, ela acha um casamento. E também, a inacreditável situação que parece muito com a primeira do escravo se torna um rei, é quando uma escrava que acaba tomando o lugar de sua senhora. Isso acontece principalmente quando há uma infidelidade, quando ela passa a reinar na casa daquela que era dona, havendo uma inversão de valores. Mas o Provérbios, ele continua. Lá no versículo 24, ele diz assim, no mundo há 4 animais que são pequenos, mas de uma esperteza espetacular. Aí ele traz primeiro as formigas, que são tão pequenininhas, né? São tão insignificantes, mas são vibrantes, batalhadoras, são unidas, trabalham em conjunto, preparam-se no verão para, vamos dizer assim, as dificuldades do inverno, e elas se organizam. É impressionante. Ele fala sobre os coelhos selvagens, que mesmo não sendo fortes, ele diz que tem a capacidade de construir casas em lugares extremamente difíceis, como são as pedras. Conseguem achar forma de criar suas tocas, seus abrigos. Ele fala também dos gafanhotos, que mesmo não tendo um líder, um rei, mas conseguem se organizar em bandos e conseguem, vamos dizer assim, fazer com que a sua força seja percebida. E ele termina com um animal muito interessante chamado lagartixas, que elas são tão dóceis, tão fáceis de serem capturadas, mas é engraçado que para elas
tanto faz a casa de um pobre, de um simples homem, mas elas também conseguem entrar, inclusive, na casa dos reis, pela sua simplicidade. A lagartixa, impressionante, elas são encontradas em todos os lugares, até mesmo nos palácios. A partir do 29, ele traz 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração. Eles causam espanto, eles causam surpresa, eles causam, literalmente, um olhar de agradabilidade. Ele fala do leão, que se destaca por ser o mais forte dos animais, que não teme ninguém e não recua na sua passada. E aí, ele traz de uma forma inexplicável o bode, o galo, que estupenda seu peito, como se a sua crina, como se fosse literalmente o rei do galinheiro, e um rei. E um rei. Diante do seu povo, que quando ele aparece no rei, seu governante, todos ficam perplexos, admirados e ficam, por muitas vezes, felizes ou angustiados. E por final, ele nos deixa um versículo, no versículo 32, dizendo: se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense que não vale a pena, porque você que projeta o mal encontrará. A condenação será o teu resultado. Esse livro de Provérbios, ou esse capítulo, eu achei ele simplesmente fantástico. Não dá para a gente fazer um devocional dele utilizando um ponto dele só. A gente tentou te trazer aqui um panorama de coisas importantes que ele tem, sobre coisas que quem o escreveu tentou te alertar, sobre a esperteza, sobre aqueles que são admiráveis, aquilo que não se tolera, aquilo que é misterioso e aquilo que nunca se satisfaz. São lições para que você possa meditar no teu íntimo. Leia esse capítulo e veja a beleza com que ele é escrito. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te entrego a sabedoria que está aqui para que tu possa dividir conosco, para que tu possa mandar o teu Espírito Santo conduzir a gente, a nossa mente, para que a gente possa entender a profundidade das palavras e da mensagem que aqui está. Precisamos verdadeiramente de ti. Nos conduz, Pai. E que o Senhor possa nos cuidar. Amém.